Olá, eu sou Cláudia Rabelo, astróloga. Primeiro eu queria agradecer a equipe Jung na Prática e ao Lino Bertrand por essa oportunidade de partilhar com vocês a palestra que eu apresentei no Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, em comemoração ao equinócio de primavera, o 0 grau do signo de Libra, equinócio de primavera no hemisfério sul. Os dois solstícios e os dois equinócios representam os 4 pontos cardeais celestes e que marcam o início das estações do ano. E para a astrologia é muito importante essas datas porque elas são a principal referência para a astrologia que a gente pratica no Ocidente, a astrologia tropical. E elas marcam o 0 grau dos signos cardinais, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. E nesse evento do equinócio de primavera, o tema foi mitos arcaicos e dramas contemporâneos. 4 astrólogos apresentaram suas temáticas e a minha foi o mito de Narciso, as selfies fatais e a relação Netuno-Saturno. Eu fiz uma leitura junguiana do mito e essa relação Netuno-Saturno, o Netuno é uma potência arquetípica que aponta para o inconsciente coletivo, para a imagem, para a dissolução do ego. E Saturno é outra potência arquetípica que aponta para os limites, como estímulos para a estruturação do ego consciente. Então, essa polaridade ela está presente no mito e nesse drama contemporâneo das selfies. E na palestra eu cito algumas temáticas relacionadas ao mito de Narciso. Eu gostaria que você participasse, que você refletisse sobre qual temática te toca mais no pessoal e aquela que você observa mais no coletivo, no contemporâneo, na vida das pessoas. Então, eu espero a sua participação e aproveita a palestra. O mito de Narciso, as selfies fatais e a relação Netuno-Saturno. A gente vai ver a relação desses arquétipos, Netuno e Saturno, no mito de Narciso, nesse drama contemporâneo, nesse evento das selfies que levam pessoas que querem fazer seus autorretratos em locais de risco à morte e a relação de um de outro com esses arquétipos. Narciso é um mito muito popular. Eu penso até que Freud ajudou a popularizar com um conceito de narcisismo desde 1914, falando da relação objetal, narcisismo primário, secundário. E quem não conhece também a história do jovem que se apaixona pela própria imagem refletida na água, morre e se transforma numa flor. Existem várias versões, como em todo mito, mas a mais conhecida é a do poeta latino Ovídio, desde antes de Cristo, que é a que a gente vai se referenciar aqui. E você pode ter acesso na obra do Junito Brandão, onde essa versão é citada, no Mitologia Grega, volume 2, a obra do Junito, e os 3 volumes da obra Mitologia Grega, do Junito, eles podem ser baixados na internet, em PDF, gratuitamente, você pode acompanhar outros mitos também. E várias abordagens podem ser feitas. A gente pode olhar de várias maneiras para esse mito, mas a leitura que a gente vai fazer
leitura junguiana é seguindo o conceito da tensão dos opostos. O Jung, ele percebeu a polaridade da psique e percebeu que é a partir da tensão dos opostos que a psique se desenvolve. Ele olhou para mitologia, para a filosofia oriental, para os estudos da alquimia, relacionando esse conceito e desenvolvendo esse conceito. Então, a pessoa pode ficar dilacerada na tensão dos opostos, consciente, inconsciente, masculino, feminino, ou integrar. E a integração é um trabalho de uma vida inteira. A integração desses opostos na consciência, então, é na elaboração dessa tensão que a gente vai falar. E o inconsciente limitado que Netuno representa e os limites como impulso na diferenciação do eu consciente que Saturno representa é que a gente vai relacionar como opostos. A dissolução que Netuno representa e a estruturação que Saturno representa. São dois arquétipos, esses planetas, eles estão no mapa de todas as pessoas e dizem respeito a essa polaridade. Inconsciente limitado, limite como impulso na diferenciação do ego consciente. Para compreender melhor essa polaridade, Netuno rege o signo de Peixes. E a fotografia, a música, a poesia, o cinema, o sagrado, o campo sutil das imagens do inconsciente, o perfume, os gases tóxicos, os medos inexplicáveis, a vítima e o sacrifício fazem parte do reino de Netuno. Então, essas situações a gente diz que são situações netunianas. Netuno foi descoberto em 1846 em meio a mistérios. Astrônomos deduziram a existência dele por causa de pequenas perturbações na órbita de Urano. Então, palavras-chave de Netuno: dissolução do eu, refinamento, inspiração, idealização, decepção, confusão, ilusão, fantasia, são palavras-chave de Netuno. Saturno rege Capricórnio. E o planeta Saturno, ele representa os limites, ele é o último planeta visível a olho nu. Depois dele, só usando telescópio. Então, Saturno representa esse limite do visível. E aí a gente vê as cabras montanhesas, que são símbolos que apontam para o Capricórnio, para Saturno, e elas desenvolveram um equilíbrio perfeito e patas com adaptações muito evoluídas, e essas cabras montanhesas construíram uma base sólida de vida, um local longe dos predadores e com oferta de comida. Vamos lembrar que a mandala tem 12 casas e a 10ª casa, que é regida naturalmente por Saturno, a casa de Capricórnio, é a parte mais alta do mapa. E para chegar ali, a pessoa tem um caminho de desenvolvimento que ela vai se estruturando para poder se manter nesse lugar. E é onde convergem nossos objetivos mais altos, o nosso nível mais
alto de objetivos é esse lugar do meio do céu e da casa 10. Então, essas cabras, elas alcançam e se mantêm nas alturas, que é o papel desse caminho do Saturno através da mandala. E quando a gente chega na casa 10, que é a sua casa natural, a gente precisa estar estruturado para poder se manter ali. O Saturno, a palavra-chave é estrutura para o eu, responsabilidade, realização, concentração, restrição, medo do fracasso, que determina a cautela. Agora vamos ao mito. Qual a origem de Narciso? Narciso, ele é filho de Netuno, de pai e mãe. Ele é filho do rio Céfiso, do deus rio Céfiso e da ninfa Liríope. Essa união não foi consensual. O rio Céfiso representa o potencial masculino, a força que domina a ninfa, e com a sua potência fertilizadora ele inunda a ninfa que estava na beira do rio, e 9 meses depois nasce Narciso. As ninfas eram deidades femininas gregas, elas não eram imortais, mas não envelheciam, elas ficavam sempre jovens. E elas habitavam vários locais da natureza, como campos, lagos, riachos e jardins. A ninfa Liríope era uma ninfa das águas, o próprio nome diz Liríope, de lírio. Então Narciso nasce e a mãe se preocupa. Por quê? Porque ele era muito bonito e essa beleza em excesso era punida pelos deuses. Só aos deuses era facultado os excessos, porque os mortais poderiam cair naturalmente na desmedida, na híbris, e seriam punidos pelas suas próprias mãos, né? Eles iriam seguir naturalmente esse caminho da desmedida. Então, Liríope consulta o profeta Tiresias, o cego que tudo vê, e pergunta se o filho viveria muitos anos. E o adivinho responde: se ele não se vir, se ele não se conhecer. Tiresias é aquele mesmo que você está pensando, do mito de Édipo. Então, Liríope, ela vê em Narciso seu oposto positivo, belo, perfeito. Ela precisa dele para se sentir completa. E esse estado simbiótico impede que ela o veja em sua totalidade. Ela vê apenas um aspecto da beleza. E ela fica fixada na imagem da beleza do filho. E olhar da mãe é destino. E ali, naquela fixação, ela traça o destino do filho. Vamos imaginar que essa resposta do profeta, se ele não se conhecer, e ele viveria muito se não se conhecer, poderia ser, se ele se conhece, ele se desenvolve, sai da simbiose com a figura materna e morre para a infância. Então, se ele não se conhece, ele vive muitos anos nessa simbiose junto com a mãe. E Narciso se torna, como Liríope imaginava, um jovem muito bonito, desejado por deuses e humanos sem corresponder ao afeto de nenhum. E um dia, em uma caçada, ele se perde de seu grupo na floresta. Ele chama por seus companheiros: alguém me escuta? Eco, a ninfa apaixonada, mais apaixonada de todas, responde: escuta! E Narciso convida: juntemo-nos aqui. E claro que Eco imagina que era um convite para ela. Se alegra e responde: aqui. Nesse momento é bom a gente esclarecer a história de Eco. A ninfa Eco foi punida por Hera.
Hera é a filha de Saturno. Vamos imaginar nessa imagem, imagina que Eco está adentrando o Olimpo, porque foi chamada por Zeus para distrair a sua esposa, para que ele pudesse estar com as ninfas, suas amigas. Hera descobriu a astúcia e condenou Eco a repetir somente as últimas palavras de tudo que ouvia. Então, Eco e Narciso representam essa relação de opostos. O mito de Narciso não pode ser entendido sem a presença de Eco. Eco se expressava somente através do outro, e Narciso vive em estado de onipotência psíquica e nega o contato com o outro. Hera, a filha de Saturno, ao punir Eco, possibilita sua cura, porque Eco, calada, reflete e, ao escutar a sua própria voz, reconhece o seu potencial. Aí vamos lá de volta à floresta. Eco, apaixonada, vai ao encontro de Narciso e Narciso rejeita a ninfa. A ninfa repudiada se isola, definha até a morte e se transforma num rochedo. Interessante esse símbolo do rochedo, o que é uma rocha, né? Um agregado de matéria. Então ela se forma através de outros. A rejeição de Eco representa em Narciso a sua dificuldade de crescimento, seu desejo de se manter no paraíso primordial, na simbiose com a mãe, na unidade, onde não existe a tensão dos opostos e faz com que ele fique estagnado no seu processo de amadurecimento, seu processo de individuação estagna. Nêmesis pune Narciso, ele atenta contra o princípio de Eros. Eros é o Cupido, filho de Afrodite, de Vênus. As ninfas clamam por vingança e Narciso é condenado a amar um amor impossível. Naquele mesmo dia, Narciso, caminhando pela floresta, vê um lago de água muito cristalina, se curva e no espelho d'água se apaixona pelo que vê. Narciso, ele reconhece seus limites na água, mas ele fica preso na imagem. O desenvolvimento para com a fixação, se forma uma defesa. Então, quando a alma sofre, esse sentimento ele pode ser muito criativo. A pessoa pode elaborar ou pode ficar fixada em uma das extremidades da polaridade e gerar uma compulsão de repetição, uma neurose. Então, Nêmesis pune Narciso e possibilita sua cura. Ele tem a possibilidade de ficar preso no inconsciente, indiferenciado, ou se reconhecer separado. Narciso tem na raiz etimológica a palavra narque, que significa entorpecimento. Ele fica entorpecido. Ele discrimina a imagem como sendo ele mesmo, mas o encantamento é mais forte e ele não consegue se distanciar. Ele definha, morre e se transforma em uma flor delicada. Os narcisos florescem na primavera em lugares úmidos, onde há muita vida. A flor está unida ao ritmo das águas, ao ciclo de morte e renascimento das estações do ano. Então, Narciso ficou fixado, mas a sua morte representa a esperança de uma vida transformada e mais fecunda. O mito de Narciso descreve o caminho que todos nós percorremos para desenvolver a consciência e se inicia antes do nascimento. Onde você estava antes do nascimento? No útero da sua mãe. Na origem, na unidade, nas águas do inconsciente, que a casa 12, regida por Netuno, representa.
Então, na mandala astrológica, a 12ª casa, que é o final desse caminho, também representa o que vem antes do nascimento, que é o ascendente, a primeira casa. E aí, a criança nasce e esse contato simbiótico com a mãe, ele continua por algum tempo. Existe aquele campo psíquico da unidade que gradualmente a criança vai se separando. E na primeira quadratura de Saturno aos 7 anos, as necessidades da criança de aprovação dos pais, as pequenas responsabilidades, ela começa a ser inserida na vida social, ela tem obrigações, algumas obrigações, comer sozinha, escovar os dentes sozinha, começam a nascer os dentes permanentes, então muita mudança também no nível fisiológico acontece e a criança começa a ser perguntada, né, o que ela vai ser quando crescer. Aí ela descobre que não é nada, né, ela tem que ser alguma coisa quando crescer para atingir aquela 10ª casa, né, da mandala, que é quando a gente amadurece, se torna adulto e começa a contribuir para a sociedade. E aos 14 anos ocorre a primeira oposição de Saturno. Então, de 7 em 7 anos, até Saturno fazer sua volta completa, mais ou menos aos 29 anos, ele vai indicando essa estruturação do ego. E aos 14 anos, ocorre tensão, muitas dúvidas, porque a oposição é a distância máxima entre um ponto e outro, e aí a criança se confronta com a autoridade, né, dos pais, a aprovação do grupo começa a ser importante, a rebeldia começa a se intensificar por conta da individualidade que começa a se estabelecer. O adolescente ele repete alguns mantras, né? Você não manda em mim. E essa rebeldia é muito saudável para que ocorra a diferenciação. E Narciso está com 16 anos no mito. Então essas fases elas não foram demarcadas, né? Ele chegou aos 16 anos se deparando com aquele espelho d'água, que a gente pode fazer relação depois com o mito contemporâneo, que é a lente do celular. Então nós avançamos em direção ao afastamento desse paraíso e caminhamos em direção à fase adulta. Então é preciso adquirir autonomia, se adaptar às regras da sociedade, aprender a se relacionar com o grupo e as leis, né, do mundo adulto e ir ao encontro do parceiro. Então Narciso ele estagna seu processo de crescimento repudiando o eco. As temáticas do mito de Narciso são muitas, né? Então a gente viu egoísmo, vaidade, orgulho, projeção, frustração, desencontro nas relações, ilusão, sombra, transformação, autoconhecimento. São temáticas inerentes à natureza humana, como também as consideradas patológicas, né? A dependência química, a depressão, que é perda do sentido da vida, né? A dependência química, esse estado de onipotência que é ocasionado por um ego muito frágil e a pessoa entra no estado de fixação e de repetição, né? O vício, a compulsão de repetição, a anorexia, que é um distúrbio alimentar, mas também está relacionado à distorção da imagem. Então são temáticas muito netunianas. A nossa temática é a passagem do estado de indiferenciação do inconsciente
para a diferenciação da consciência individual, a transição da infância para a juventude e a relação entre a imagem ideal que Netuno representa e a realidade possível que Saturno aponta. Então, a gente vai agora ao drama relacionado ao mito, ao drama no contemporâneo. A entrada definitiva de Netuno em Peixes aconteceu em 2012. E Netuno, ele está em domicílio no signo de Peixes, ele está em casa no signo de Peixes. E a selfie, que é o autorretrato, Netuno aponta para a imagem, para a fotografia, foi eleita a palavra internacional do ano em 2012. Então, foi esse evento que a gente pode relacionar ao arquétipo. A palavra foi integrada ao dicionário Oxford em 2013 e a citação, segundo pesquisas, na rede aumentou 17.000% em um ano. Então, a selfie já existia, mas foi em 2012 que ela tomou vulto. A primeira fotografia foi em 1826, a primeira foto revelada. E muito interessante que Netuno, que é a imagem, estava no signo de Capricórnio, que é a materialização. Então, a materialização da imagem se deu quando Netuno estava no signo de Capricórnio. Quem ocupa esse lugar de primeira selfie é o fotógrafo sueco, mas em se tratando de Netuno, as coisas podem não ser o que parece, né? Então, outras selfies concorrem também. Se você fizer uma pesquisa no Google, vão aparecer outras, mas essa é interessante porque foi em 1850 quando Netuno estava no signo de Peixes também. Essa pesquisa das selfies fatais por idade, que foi feita em 2014, das mortes acidentais por selfie, ela indica um resultado interessante que aponta para o arquétipo de Saturno, que a maior prevalência de mortes é a exata idade de 21 anos, quando ocorre a segunda quadratura de Saturno, quando os jovens são testados no mundo adulto, quando eles têm que assumir escolhas e encontrar um espaço na sociedade. 75% dos homens são as vítimas. Apesar das mulheres fazerem mais selfies, são os homens que morrem. E a incidência maior de morte, a causa é queda de grande altura. Vamos lembrar de Saturno regendo a parte mais alta do mapa, onde a gente precisa se estruturar para chegar ali e se manter ali. E a segunda causa de morte é um tema netuniano, é afogamento. Então, primeiro é o tema saturnino, queda de grande altura, e um tema netuniano, afogamento. A campanha da Rússia, após as mortes e mais de 100 feridos, foi pela conscientização das selfies seguras em 2015, quando Saturno estava quadrando Netuno. Então, Saturno representando o Estado, conscientizando a massa, né, Netuno, quanto às responsabilidades de fazerem selfies em lugar seguro. O que está por trás da procura pela selfie perfeita? Aí a gente vê essa imagem muito impactante, né? Esse bichinho está com uma cara perplexa, está muito traumatizado. Nunca na vida dele ele imaginou que ia passar por uma situação dessa, de ser molestado por um humano. E
O que pode estar por trás disso? A sombra de Netuno, poderia a gente pensar, o modismo da sociedade massificada, a ilusão coletiva de sucesso, ilusão de integração com os outros, estado semelhante à embriaguez, inconsciência e alienação. E a situação saturnina, né? Obter validação social, construir uma identidade socialmente desejável, realizar algo que considere importante. E aí, como a maioria dos mortos, nessa quadratura de Saturno, a negligência ela é punida. Não combina negligência com quadratura de Saturno. Então, é uma fase que indica responsabilidade, prevenção, cautela. E quem não tem esse Saturno interno estruturado, quando está nessa idade, chega a essa idade, numa situação netuniana, né? Por exemplo, se dirigir, não beba. Bebida está ligada a Netuno também, alteração do nível de consciência. Essas tragédias podem acontecer. Então, uma relação construtiva Netuno-Saturno, o que a gente poderia pensar? Se responsabilizar Saturno, né, pelos próprios sonhos, Netuno, realizar Saturno, sonhos possíveis, Netuno, estruturar na vida, estruturação, Saturno, espaço para inspiração, fantasia e refinamento, Netuno, realização de projetos coletivos, se responsabilizar pelas expectativas que projeta nos outros, sem vitimização. Então, a gente pode construir uma relação construtiva desses princípios opostos. E tanto Narciso quanto essas vítimas ficaram fixadas na imagem. E a gente agora vai ver o exemplo do poeta e astrólogo Fernando Pessoa, do que é fantasiar tendo noção do próprio limite. E aí ele fala da morte. E é importante lembrar também que Saturno está ligado à morte, porque antes de Plutão ser descoberto, Plutão foi descoberto só em 1930, mas desde lá dos primórdios, quando o homem começou a olhar para o céu, ele já conseguia ver Saturno, e Saturno era considerado o grande maléfico, o senhor da morte também. Então, a morte era também um reino atribuído a Saturno. Quando vier a primavera? Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Esse é o poema do Fernando Pessoa, sob o heterônimo de Alberto Caeiro. E aqui a gente se despede, e com a promessa de se encontrar em breve, no próximo momento, para falar sobre essa relação da astrologia com a mitologia. E a gente quer também ouvir a reflexão de vocês. Um abraço e até breve.